Para quem é trabalhador que nem eu, que passa a maior parte do seu tempo trabalhando e que também não tem tempo de ficar pesquisando as notícias que recebe no telefone, é fácil para ser passado para trás. É facinho para os caras enganar a gente, porque a gente não entende muito bem do contexto das notícias que são nos passadas, tanto nas mídias sociais quanto nos canais abertos. Quando você vê um carinha de paletó lá falando bonito, umas palavras que você meio que não entende direito, vai meio que pelo rumo da conversa, aí o cara fala, não, tem que fazer isso, porque é assim, porque... Os caras fazem a notícia de uma maneira para te convencer a pensar da maneira que eles querem que você pense. Só que, para isso eu quero mostrar uma notícia agora para você, para dar o exemplo. Só que antes, é importante, cara, na moral e na humilde. Não tem como ver essa notícia e falar a respeito sem que a gente saiba exatamente a diferença entre nação, governo e Estado. É importante a gente entender isso daí para poder entender o contexto da notícia, beleza? Com todo respeito, o que é uma nação? Uma nação é um grupo de pessoas que dividem a mesma terra, né, que é o mesmo espaço geográfico, que fala a mesma língua, que divide a mesma cultura e as mesmas tradições. Isso é uma nação. A galera que mora no mesmo lugar, que fala a mesma língua, que divide a mesma cultura, mesma tradição e também divide a mesma história. Acredita no dia 7 de setembro, na proclamação da República, independência do Brasil, etc, etc. Acredita na mesma coisa. Então isso é uma nação. Agora você veja bem, a nação brasileira é uma nação muito grande, somos mais de 200 milhões de pessoas. E nessa nação tem muita gente que pensa diferente. Dentro da nação brasileira existe sim a nação evangélica, que são pessoas que falam a mesma língua, que dividem a mesma cultura, as mesmas tradições e acreditam na mesma coisa. Também temos a nação LGBT, que é um pouco diferente, porque acredita mais na sua liberdade individual, mas também acredita na mesma cultura, que também compartilha, né, da mesma cultura, das mesmas tradições e também acredita na mesma história. Temos também as nações indígenas, que apesar de algumas nem falarem o português, também estão misturadas junto por causa do espaço geográfico em que elas vivem. E agora eu te pergunto, por que lá, onde os índios moram lá, que são totalmente diferentes, que eles têm índio que nem fala português, por que lá não tem um estado indígena e eles têm que pertencer ao Estado brasileiro? Por que não existe o Estado LGBT ou o Estado evangélico no Brasil e todo mundo tem que se sujeitar ao Estado brasileiro? Por quê? Porque é o Estado brasileiro que engloba todo mundo e não tem espaço para outro Estado, só pode ter um Estado. Se só pode ter um Estado, por que não tem um Estado evangélico, por exemplo? Ou o Estado LGBT? Porque para que uma nação tenha um Estado, essa nação precisa ser organizada, precisa ter um governo para administrar esta nação, esse grupo de pessoas, e esse governo precisa ser reconhecido por todos os membros, as pessoas que vivem nesse espaço geográfico e por todas as nações internacionais também. Isso é muito importante de entender. Para que uma nação se torne um Estado, é necessário que essa nação seja organizada, tenha um governo e esse governo seja reconhecido pelas nações ou pelos governos estrangeiros, pelos governos reconhecidos na comunidade internacional. Então é por isso que não tem um Estado evangélico, ou Estado LGBT ou o Estado Tupi-Guarani. Por quê? Porque só existe o Estado brasileiro. E quem é o Estado, então? Afinal de contas, o Estado somos todos nós que somos brasileiros. Isso é o Estado. O Estado é a nossa comunidade, é todos os brasileiros, com todos os tipos de pensamento político, com todos os tipos de crença e de gosto, com todo tipo de gente misturada. A nação brasileira tem o Estado brasileiro. Tá, eu sei que você já entendeu, mas só para ficar bem claro, cara. O que é o Estado brasileiro? O Estado somos nós. Nós somos o Estado brasileiro. Quem é o Estado brasileiro? Ah, o Estado, eu trabalho para o Estado. Se você trabalha para o Estado, você trabalha para nós. Trabalha para todos os brasileiros. Ah, é que estão corrompendo, estão roubando o Estado. O político lá meteu a mão no dinheiro do Estado. Meteu a mão no quê? No teu bolso, no meu bolso. Por quê? Porque o Estado somos nós. Então tá, só isso que é importante entender, cara. O Estado somos nós. O Estado somos... E é isso que a gente tem que entender. O Estado somos nós. Nós quem? Nós todos. Todos os brasileiros. Agora eu posso passar a notícia. Dá só uma olhada nessa notícia aqui agora. Para começar, o lucro da Petrobras caiu quase 29 bilhões de reais
no segundo trimestre de 2023, o que representa uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda acontece após a mudança na política de preços da empresa, que abandonou o conceito de paridade de importação e implantou o modelo defendido pelo PT. Com a mudança, a Petrobras vem operando com defasagem de cerca de 20% na venda de combustíveis. Agora vamos devagar e por parte, porque é muita informação de uma vez só. Eu quero deixar bem claro, essa notícia é da semana passada. Eu estou puxando essa notícia para a gente entender o aumento de combustíveis dessa semana. Agora observe o seguinte, a Jovem Pan ali está dizendo, deixando bem claro que o lucro que a empresa Petrobras tinha diminuiu em 47%. Está escrito ali, o lucro da Petrobras diminuiu em 47%. Quer dizer que o dinheiro que a empresa tinha de lucro, que sobrava para a empresa depois de pagar todos os custos de operação, o lucro que era dividido, que é dividido, o lucro que sobra para a empresa em forma de dinheiro, em bufunfa, para os acionistas colocarem no bolso, diminuiu em 47%. Aí você pensa, não, mas o lucro, né? O lucro vai para o dono da empresa. Não, o lucro não é do dono da empresa da Petrobras. O lucro é dos acionistas. Porque os donos da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa estatal, a Petrobras é do povo brasileiro. Então, quando você paga uma gasolina mais barata, isso é lucro para os donos da empresa. Porque os donos da empresa somos todos nós. Todos nós somos os donos da Petrobras. Então, quando a gasolina está mais barata, quer dizer que os donos da Petrobras, que somos todos nós, estamos tendo lucro. Porém, a meia dúzia de pessoas parasitas que não trabalham na empresa, acionista não trabalha na empresa. O acionista é um oportunista, é um parasita que compra ações na Bolsa de Valores e tem participação dos lucros da empresa. Por quê? Porque os acionistas pagam as campanhas dos políticos sem vergonha que fazem as leis e as formas das coisas funcionarem desse jeito. Porque um acionista não trabalha em nenhuma empresa, não tem responsabilidade com a produção, com o trabalho de nenhum tipo de fornecimento de energia ou de combustíveis ou qualquer outro tipo. Não, o acionista não é isento, ele não tem responsabilidade nenhuma com empresa nenhuma. Ele apenas investe o seu dinheiro e fica recebendo o lucro das empresas. Outras duas informações muito importantes que tem nesse pedacinhozinho, cara, um pedacinho de notícia desse, cara, você veja quanta informação tem. Outras duas informações muito importantes que passam batido, que o povo não entende direito, é o seguinte, tá dizendo ali que o lucro dos acionistas, né, o lucro dos acionistas diminuiu em 47% porque o governo modificou a política de paridade de preço internacional na companhia. Quer dizer o quê? Que depois que tiraram a presidente Dilma em 2016, isso é importante lembrar e todo mundo tem que saber. A Petrobras nunca teve política de paridade de preço internacional, nunca foi necessário. A Petrobras nunca precisou fazer isso. Isso só foi feito depois de 2016, quando o Michel Temer entrou no lugar da presidente Dilma. Quando tiraram a Dilma, o Michel Temer que colocou esse plano de paridade, essa política de preço de paridade de preço internacional. Então quer dizer o quê? Que depois que tiraram a Dilma e colocaram o Michel Temer, se a gasolina subiu lá nos Estados Unidos, sobe no Brasil também. Se o dólar subiu, porque o dólar subiu, a gasolina no exterior vai estar mais cara do que a gasolina no Brasil, sobe a gasolina também. Então o Michel Temer implantou esse sistema. E o Bolsonaro manteve esse sistema. Mas a Petrobras nunca antes na história tinha ou precisou utilizar do plano de paridade de preço internacional. Não precisa fazer isso no Brasil, não é necessário, nunca foi necessário fazer isso. Isso aí só aconteceu em 2016, quando tiraram a Dilma, colocaram a Michel Temer e o Bolsonaro manteve o plano de paridade de preço internacional. Mas o Brasil não precisa, certo? Por quê? Porque os donos da Petrobras somos nós, o povo brasileiro. E a última informação que ele fala nesse pedacinho de notícia é que a Petrobras vinha operando com uma defasagem de 20% do valor dos combustíveis. Quer dizer que o povo brasileiro estava pagando 20% mais barato no preço do combustível em comparação com a gasolina, com os combustíveis internacionais, com a maneira com que vinha sendo cobrado o combustível do povo brasileiro. Quer dizer que o povo brasileiro estava recebendo de lucro 20% do valor de cada litro de gasolina que botavam no tanque de gasolina do seu carro. 20% no valor
de cada litro de gasolina era o lucro que os verdadeiros donos da Petrobras estavam tendo quando estavam pagando 20% mais barato na gasolina do que seria pago se o plano de paridade de preço internacional estivesse em vigor. Agora continua a notícia para você ver. Olha, a Petrobras está sendo gerida de forma política e, de novo, já houve uma contenção aí da inflação de uma maneira barbeira, reduzindo preços de forma artificial da energia, os chamados preços administráveis, né? Energia, água, serviços e taxas públicas, e inclusive da Petrobras. Aí a Petrobras entrou numa situação que ficou a empresa mais endividada do mundo. Agora você veja a malandragem do Engomadinho, cara, uma pista do malandrinho, velho. Olha que malandrinho, chega a ser burro, é tão malandro que chega a ser burro, tão malandro que ele é. Como é que a Petrobras vai dar prejuízo, cara? A Petrobras tira petróleo do fundo da terra ou do fundo do mar, certo? O petróleo está lá, petróleo é do povo brasileiro, petróleo é da Petrobras que explora. O petróleo está lá, o petróleo não tem custo, o petróleo não custa nada porque está na terra. A Petrobras já tem as máquinas de tirar. O povo brasileiro, o governo já comprou as máquinas de tirar o petróleo, tanto no fundo do mar como no fundo da terra. Nós já temos as máquinas. E a Petrobras já tinha as refinarias também, só que o Bolsonaro precisava vender, tinha que vender. Mas, cara, se ligue, como é que a gente cai nessas conversas, esses engomadinhos, velho? Se o petróleo está no fundo da terra, precisa de uma máquina para tirar o petróleo do fundo da terra. Nós já tínhamos as máquinas, nós temos, a Petrobras tem as máquinas de tirar o petróleo debaixo da terra. É só pagar os peão para tirar. É só pagar os peão para tirar, para usar nossas máquinas e tirar o petróleo do fundo da terra. É só, como é que a empresa vai ser endividada, cara? Como é que uma empresa assim vai ficar endividada se você só tira o petróleo usando as máquinas que já estão pagas? Como é que o povo brasileiro acredita nos engomadinhos? Parasita é o dono desse engomadinho. Porque esse engomadinho trabalha na Jovem Pan, outro canal tem a CNN. São todos canais dos acionistas da Petrobras, dos acionistas da Eletrobras, que agora deixaram faltar energia no Brasil. Então, esses acionistas, eles têm os meios de comunicação para convencer você de que não, a Petrobras dá prejuízo. Mas como que a Petrobras dá prejuízo, cara? Você tirar o petróleo do fundo da terra com as máquinas que já estão pagas. Hã? Como é que uma empresa dessa vai dar prejuízo? Pode ser que essa empresa não esteja dando lucro para os acionistas, que são os donos dos canais de comunicação. Aí pode ser, aí tem que ficar bem esclarecido e bem entendido isso daí. Porque não tem como a Petrobras dar prejuízo. Ela não pode dar prejuízo. Gente, de boa. Já passou da hora do povo, das pessoas que trabalham, cidadão comum. A gente precisa entender o seguinte: acionistas são pessoas parasitas, são pessoas que não trabalham nas empresas, que não têm compromisso com as empresas às quais elas são as donas das ações. Porque se uma empresa vai mal, o acionista vende aquelas ações ali, se livra, passa para um outro otário e compra uma ação em outro lugar onde vai dar mais dinheiro. Tipo, são pessoas que não trabalham, pessoas que não têm compromisso com a sociedade, pessoas que não têm compromisso com a comunidade e são pessoas que exploram você. Acionistas exploram você, exploram a mim, exploram a comunidade, são pessoas parasitas, são piores que lombriga, são pessoas que não trabalham e não têm compromisso nem com as empresas, muito menos com a sociedade, muito menos com a comunidade, muito menos com a humanidade. Um acionista não tem compromisso com ninguém, é só um parasita que rouba as pessoas de uma maneira legal. Mas são ladrões, são simplesmente pessoas que não contribuem com a comunidade. Cara, como é que pode, velho? O Bolsonaro vendeu as refinarias que pode vender. O Bolsonaro vendeu a distribuidora de combustíveis BR, cara. Meu Deus do céu, que criminoso que foi o Bolsonaro, velho. Que criminoso. Por que a gente tem que pagar gasolina cara? Por que tem que pagar energia elétrica cara agora? Vou mudar um pouco do assunto, vou falar um pouco agora do apagão que teve, cara. A energia no Brasil, a principal fonte de energia são hidrelétricas. Se choveu, enche a represa no rio, a água passa pela represa, gera energia. As represas já estavam pagas, já estava feita, os fios de luz já estavam pagos, já estava feito, a distribuição de energia tudo pago, tudo feito, tudo interligado. A Eletrobras estava toda pronta, tudo prontinho, rodando bonitinho. Não precisava mais pagar energia cara, por quê? Porque já estava tudo construído e tudo feito. Era só pagar os peão para fazer manutenção e investir um pouquinho mais aqui e ali e levar energia elétrica onde não tinha. Era só isso.
O Bolsonaro vendeu para os acionistas. Pronto, agora já está tendo apagão. Por quê? Porque os acionistas querem lucro. Então eles estão cortando dinheiro na despesa com o pessoal, estão pagando os engenheiros cada vez menos, os funcionários vão ganhar cada vez menos, vão ter que trabalhar cada vez mais e o serviço vai ser de má qualidade. E a energia vai ficar cada vez mais cara porque cada vez mais o acionista vai precisar ter mais dinheiro e mais dinheiro, porque nunca chega. Dinheiro nunca é o suficiente, dinheiro sempre é necessário mais. O acionista sempre vai precisar de mais dinheiro, porque isso é um acionista, uma pessoa que precisa de mais dinheiro, que não trabalha e que não tem compromisso com a comunidade, muito menos com as empresas as quais eles são os donos das ações. Voltando no assunto da Petrobras, vamos seguir a reportagem, só lembrando que o Bolsonaro vendeu as refinarias que estavam pagas. Era só tirar o petróleo do fundo da terra ou do fundo do mar, nas máquinas que já estavam pagas, levar para as refinarias que transformam o petróleo em combustível que já estava pago. Era só pagar os peão. E agora nós temos que fazer tudo conforme o preço internacional. Por quê? Uns abençoados votaram no Bolsonaro. Agora segue essa reportagem para continuar, para vocês entenderem esse negócio aí. Na gestão Bolsonaro houve um equilíbrio ali entre o preço dos combustíveis, o mercado internacional, e houve também uma decisão do governo de reduzir os impostos. Os governadores chiaram muito, mas isso equilibrou a empresa e manteve os preços dos combustíveis ali nos patamares reais. Desculpe cortar o vídeo já de novo na sequência, sim, cara, mas é importante, cada frasezinha tem muita informação que a galera não entende. É o seguinte, ele tá falando agora bem do governo do Bolsonaro, que tirou o ICMS dos combustíveis para conseguir um equilíbrio entre o valor do combustível na bomba e o lucro dos acionistas. Foi isso que ele quis dizer, o lucro da empresa. Cara, é o seguinte, o que o Bolsonaro fez foi uma loucura. O Bolsonaro tirou o ICMS dos combustíveis, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai para os estados. Então é esse imposto que os governos estaduais pagam os policiais militares, pagam os professores estaduais e todas as despesas do estado. Então, o Bolsonaro fez um negócio temporário, fez um trambiquinho temporário para conseguir um capital político que estava chegando próximo às eleições, para agradar uns otários, para fazer uns memes na internet, para fazer umas propagandas, para os boi ficar espalhando e os boi ficar acreditando que ele era um bom presidente. Mas o Bolsonaro foi de fato um bom presidente para os acionistas. O Bolsonaro era o presidente dos acionistas, então era o presidente dos parasitas. O Bolsonaro não tinha compromisso com o povo brasileiro. O Bolsonaro tinha compromisso com os acionistas das empresas. Agora segue a reportagem. Havia naquela época uma oscilação muito grande do mercado, o preço do petróleo subiu, o valor do dólar aqui internamente também subiu e isso provocou um desequilíbrio, aumentando muito o preço dos combustíveis. E é uma área muito sensível, né? Os combustíveis acabam impactando a inflação e os preços de toda uma cadeia. Tudo precisa de ser transportado, é preciso de energia, enfim, a Petrobras realmente é muito estratégica. Você viu ele falar aí agora que a Petrobras é uma empresa muito estratégica? Por que a Petrobras é uma empresa estratégica? Porque pode controlar o preço dos combustíveis. E controlando o preço dos combustíveis pode também ajudar a controlar a inflação e ajudar você no seu orçamento familiar. A Petrobras é uma empresa nossa, do Estado, do povo brasileiro, que esse jornalzinho, tem a CNN, tem a Jovem Pan, a própria Rede Globo, a família Marinho, são todos acionistas da Petrobras também, cara. Os meios de comunicação no Brasil todos têm dono, e esses donos dos meios de comunicação são os acionistas dessas empresas que são arrematados por preço de banana do Estado. Agora é importante que o povo entenda o seguinte, o Estado, que somos nós, tem que ter o poder, e não tem como não ter, cara. A gente tem que ter o poder de interferir no preço de saneamento básico, empresas de água e esgoto, para que todo mundo tenha acesso. Nós, o Estado, tem que ter como interferir, é obrigação do Estado fornecer isso para a população. Serviço de água e esgoto, produção, geração e distribuição de energia, Eletrobras não poderia ter sido privatizada. É responsabilidade do governo manter com que o sistema de eletricidade funcione direito.
O apagão que aconteceu ontem aí foi porque a Eletrobras agora está visando lucro. Os caras estão cortando na compra de insumos, estão cortando no pagamento de pessoal. É por isso que teve apagão. Vai ter mais apagão para frente. Porque o objetivo da Eletrobras agora é gerar lucro para os acionistas. Não é mais fornecer energia para a população brasileira. O objetivo da empresa agora é outro. E para terminar esse assunto aí, essa reportagem, o cara fala depois, nessa reportagem da Jovem Pan, o cara cita a Vale do Rio Doce, cita a Eletrobras, cita a Petrobras, e ele vem com uma conversa para fazer você se convencer de que é necessário que essas empresas estatais sejam vendidas. Por quê? Porque esse jornalista trabalha para um canal que pertence aos acionistas da Petrobras. É um canal que pertence aos acionistas da Eletrobras, que aconteceu o apagão agora, essa semana no Brasil. Então, esse tipo de jornalismo é um jornalismo que fica implantando mentiras na mente da população. Porque o Estado tem obrigação, é obrigação do Estado interferir no preço do saneamento básico, do serviço de energia elétrica e na produção e distribuição de combustíveis, porque isso interfere na vida da população, do trabalhador comum. É esse o objetivo do meu vídeo, cara. E outra coisa, quero deixar bem claro aqui o seguinte, eu estou abismado e eu não sei o porquê que a Petrobras agora subiu os combustíveis. Não tem motivo. A menos que as refinarias que o Bolsonaro vendeu, a menos que a distribuidora BR, distribuidora de combustíveis do país, que o Bolsonaro vendeu, a não ser que essas empresas que eram nossas, que eram do governo, que o Bolsonaro vendeu em troca de 1 ou 2 apartamentos. Que rato que é o Bolsonaro, cara. Que rato esse cara, velho. Ele com certeza ganhou um dinheirinho por fora, comprou 3, 4 apartamentos. Agora nós vamos pagar energia, mas, cara, tem que ter apagão, agora a energia vai estar comprometido o serviço, agora a gasolina tem que ser mais cara, por quê? Porque o Bolsonaro lucrou 2, 3 apartamentos, velho. É por isso que as coisas foram privatizadas, porque o Bolsonaro lucrou um dinheirinho por fora, cara. É por isso que o Estado não está mais tendo o poder de interferir no preço das coisas. Agora, eu não sei por que o combustível vai subir se o Lula, que é o presidente, se agora a Petrobras não tem mais que se sujeitar ao preço de paridade internacional. Não sei por que subiu. E fica a questão, por que subiu o preço dos combustíveis? E amanhã é fato. O preço do combustível vai aumentar logo cedo. Lembrando que cada posto pode fazer o aumento que bem entender. Vitor? Pois é, e o pessoal aí que conversou com você, né, Misael, já está atento e já sabe, né, que não vai ser uma mudança só para quem dirige, né, só para quem tem carro, para quem tem moto. Vai afetar a todos nós, né? Valeu, Misael, obrigado. E esse mesmo alerta foi feito pelo presidente do Banco Central, depois do reajuste anunciado pela Petrobras. O Banco Central alerta que essa alta terá reflexo imediato na inflação. Em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pontuou que as projeções do IPCA devem ser revistas e que essa decisão da Petrobras vai causar uma elevação de 0,4 ponto percentual na inflação oficial entre agosto e setembro.